Hoje você vai levar um choque de tecnologia com o craque André Fogaça, que vai ligar na tomada a CES Las Vegas 2024 com os principais destaques tecnológicos da indústria automotiva. André, seja super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada, meu amigo. Obrigado, Alex. E faz um tempo que eu tava para vir, né? Agora deu certo. Funcionou. Os astros se alinharam e você vai poder ligar a nossa audiência literalmente na tomada. Exatamente. Antes de entrar no ar, você falava que existe até uma correlação entre a CES Las Vegas e a Jovem Pan. Que relação é essa? Exatamente. CES, o que é CES de tecnologia que tem a ver com música, né? Sim. A CES, ela nasceu em 67, não é uma feira nova, e ela nasceu como um desmembramento da Feira de Música de Chicago. Então era uma feira de música que começou a lançar produtos para música e ficou tão grande, ela fez tanto sentido que ela ganhou uma feira própria. E aí ela funcionou durante 2 vezes por ano e depois, em 94, ficou uma vez só em Las Vegas daí para frente. Olha que legal. A gente já trouxe até Ricardo Caruso para falar de música de Elvis Presley, Cadillacs, e hoje você vai estar alinhado então com toda essa tecnologia dentro da Jovem Pan. Muito Exatamente. Legal, André. E até uma curiosidade aqui, em 1981, a CES foi a feira que mostrou o primeiro tocador de CD da Sony. Quer dizer, o primeiro tocador de CD do mundo, que por um acaso era da Sony. Cara, então, eles lançou, né? Eles têm essa característica de inovação e de trazerem primeiro para o evento deles aquilo que a gente vai ver daqui a alguns anos. Eu estive na CES Las Vegas em 2020 e foi um ano que estava um conflito muito grande até para a gente falar de salões de automóvel, de Detroit, que era junto e no mesmo inverno e ficou totalmente esvaziado, porque a importância, a relevância da CES de altas tecnologias, mesmo para a indústria automotiva, era muito maior do que um simples salão do automóvel. Isso acabou esvaziando e praticamente acabando com o salão de Detroit. Quais os principais destaques que você pode colocar para a gente do que aconteceu nesse ano, em janeiro, na CES Las Vegas? Esse ano, a CES manteve esse crescimento de automotivo que você falou. Tem um pavilhão inteiro só para automotivo. E aí eu até prefiro usar o termo mobilidade, porque não vai só para o carro. Tem ônibus que parece uma pílulazinha que vai para lá e para cá, que tá em teste em Las Vegas agora para você. Você pode pegar esse ônibus lá, esse teste. Lembra mais ou menos aquele Waymo, né, que é do Google? Sim. Só que é um ônibus, é literalmente uma pílulazinha que você entra e fala, me leve até a padaria do seu Zé. Cara, você tem experiência, né? Que eu acho que o legal desses eventos é você poder realmente ter experiência e não só ver o carro ali no stand, né? Exatamente. E a gente começando, claro que a CES, como é o Salão de Detroit, como são outros salões, tem muito conceito. E conceito é aquela ideia de um produto fora da caixinha, que a gente sabe que não vai chegar nunca para o público, mas que ele dá a ideia do que vai vir por aí, né? A Honda teve 2 grandes nomes lá para começar, né? O primeiro é o Honda Saloon, que é um carro que tá dentro desse mundo do conceito. E ele tem uma cara cyberpunk, uma cara Blade Runner, sabe? Futurismo dos anos 80, lindo, maravilhoso. Você sabe que aquilo nunca vai pro mercado, só que... É como se fosse aquele carro conceito que a gente vê no Salão do Automóvel? É igual, só que em outro salão, né? É a mesma ideia em outro evento. Só que o que chamou a atenção nele, claro, tem telas imensas, coisas que você fala, pô... Tá, legal, tela imensa lá, um BYD tem uma tela imensa, Mercedes tem tela imensa, e daí? O que tem além disso, né? O grande barato dele, tirando a parte visual, é que a promessa da Honda é que a bateria perca só 10% da capacidade de trabalhar em 10 anos. Nossa. Então você imagina, você vai ficar o carro com 30 anos, ele só perdeu 30% da capacidade da bateria. Isso é uma disruptura. Então se anda 400 quilômetros, você tem 30% menos em 30 anos. Então isso me chamou a atenção. Porque o grande problema de carro elétrico, que a gente começou agora... Um gargalo, exatamente. Agora começaram os 10 anos dos primeiros carros elétricos, dos primeiros Teslas, do Leaf, né, que foi um dos primeiros também, que a Honda com Prius lá atrás. E aí, a bateria, o que você faz com ela? Então, o objetivo é tornar a bateria a degradação mais lenta possível, né? Porque a gente fala, você pode transformar ela numa bateria para casa, mas até agora ninguém fez isso. Você comentou que não é só automóvel. E eu dei uma pesquisada e vi que Segways, que é aquela bikezinha, agora vai ter uma bike elétrica, uma Segway, e a Volkswagen também veio com uma disruptura, com uma tecnologia nova também, não foi isso? Pois é, a Volkswagen, ela tem essa
essa pegada da tecnologia, mas o que chamou a atenção lá, na verdade, é colocar o ChatGPT dentro do sistema de infotenimento. O que é o ChatGPT? ChatGPT é a inteligência artificial generativa. É aquela que todo mundo tá falando, vou perder emprego porque eu posso colocar para ela, escrevo memorando sobre a minha saída da empresa XYZ, ela faz um texto lindo e maravilhoso, eu só tenho que literalmente assinar aquele texto. E aí você pergunta Fogaço ou Rufo, e eu vou fazer o que com esse negócio no carro? Eu vou pedir para ele escrever um texto para mim enquanto tô indo para a Jovem Pan, por exemplo? Não, a ideia é ajudar com que o comando de voz seja entendido. Então, é como fala... existe comando de voz hoje na Volkswagen, existe comando de voz em vários fabricantes, né? Mas você tem que ser muito, muito direto no que você quer. Me leve até a padaria do seu Zé na Avenida do Limoeiro. Com o ChatGPT, você simplesmente pode falar, estou com fome, me leve até a padaria mais próxima. Cara, incrível. Ou quero um croissant. E é isso. Incrível. Ele vai entender e ele vai responder melhor para você. Entendeu? Incrível. Parece muito, claro, em outro patamar que eu vi quando foi lançado, acho que foi 5, 6 anos atrás, o sistema OnStar da GM. Mas tinha uma assistente do outro lado, tinha uma concierge. Você conversava como se fosse o Google e ela te respondia as perguntas. Então, tem uma farmácia onde tem esse filme passando aqui perto de um shopping. Até que horas fica aberta a farmácia? Até que horas fica aberto, a história aí é diferente, é muito diferente. A ideia é entregar isso dentro do carro sem que você precise dessa pessoa. Aí você, né, sem a concierge, né? Tem o risco de falar, não, mas aí você vai tirar a pessoa. Mas a ideia é dar a resposta, não importa quando e até às vezes sem conexão, porque acontece internamente. Então ele usa o banco de dados ali de mapa, que muitos carros têm um banco de dados offline, por conta de sinal ruim, né, na estrada. E aí você encontra, eu quero um croissant de presunto e queijo mais próximo. Eu não disse que eu quero uma padaria, mas ele entendeu que vende numa padaria e eu quero mais próxima porque eu tô com fome agora. Fogaço, eu não sei se essa é a tua percepção também, mas eu tive essa leitura, até com esse esvaziamento de notícias e de novidades dos autônomos. Né? Você falou do Waymo, naquela área controlada de Mountain View, né? Que você tem ali um carro de um braço da Google, né? do grupo Meta, mas a gente não está ouvindo mais falar disso. A gente falava de nível 1, nível 2, nível 3 e tal. O que a gente ouve falar agora muito desse sistema autônomo, ele ser utilizado para serviço, ou seja, para entrega, como um utilitário, e não para você estar no carro deitado no banco de trás descansando. Essa é a tua leitura também? Esse é um uso até para o carro elétrico hoje. A gente está aqui em São Paulo, óbvio, e a maior frota de carro elétrico que tem em São Paulo é entregador de marketplace, de lojas, né? A ideia para o autônomo realmente encaixa nesse pensamento, porque as empresas vão comprar primeiro e elas vão ajudar a treinar esse sistema. Né? Então, passa a ser um laboratório também, uma clínica. É um teste, né? Teste, assim, já prático, já plausível. Eu fui para os Estados Unidos, acho que foi ano passado, uma vez que eu fui para lá, ou ano retrasado, uma coisa assim. E eu trombei, bem antes dessa CS, e eu trombei com parecia uma caixinha de sapato, 2 vezes o tamanho de uma caixinha de sapato, com 4 rodinhas, andando por San José, na Califórnia. Cara, e literalmente tinha lá do lado tinha o nome da pizzaria. Não, a pizzaria do João. E era isso, era essa entrega. Como se fosse uma van patrocinada, ou seja, a van de entrega, um delivery. Delivery para... Com certeza não devia ser a pizza, né? Devia ser algum teste interno. Claro. Não parecia que cabia uma pizza ali dentro, mas enfim... A ideia é essa, é colocar pro delivery, para você não sair de uma longa distância e entregar, mas a última milha que a gente fala, né? Que é o menor carro que vai fazer essa entrega, ele vai girar e vai colocar na sua porta, entendeu? Evetol, você viu alguma coisa? Você escutou falar de alguma coisa? Porque aqui a gente escutou até a história da Embraer. Eu vi lá... Tem o braço AIV, né? Que é a divisão dele. Bem grande. Eu vi lá também na CES um protótipo da Toyota, da Hyundai, aliás, desculpa, da Hyundai. Você viu alguma coisa de Evetol? Como está esse mercado dos carros voadores? Essa é uma segunda parte muito chamativa da CES desse ano. É imagem só ou isso vai acontecer, Fogaça? Eu sinto que ainda está 2 anos para frente. Ainda é uma coisa que... Claro que se você for na China, você encontra teste acontecendo... Só que a China, para tecnologia e eletrificação é um mundo à parte, ela está muito avançada. Tanto que no Brasil, quem domina o elétrico é a marca chinesa, né? Não tem como fugir disso. Mas eu sinto que... Por exemplo, teve uma empresa que é
Xpeng, eu não sei como é Xpeng que serve, XPNG, que mostrou um carro que tem um visual de uma Lamborghini, que é aquela cara mais quadradona, sabe, linhas retas, que parece coisa do meu brinquedo quando eu era criança, que abre a parte de cima e as hélices saem dali para ele voar. Como se fosse um besouro, sabe? Abre as asas. Eu cheguei a ver um que se acopla, inclusive, com a parte terrestre. Ou seja, você tem um acoplamento, você consegue depois fazer a utilidade dele, utilizar ele na parte terrestre. Ele meio se faz um acoplamento. Porque ele é um carro, na verdade. Porque a grande dificuldade de eVTOL é que ele é basicamente um helicóptero. É muito largo, é muito grande. Onde você coloca... Como é que você vai andar nas ruas, né, do Brasil, não só de São Paulo, mas das ruas de qualquer lugar, com um carro que tem 3 metros de largura, 6 metros de largura, por conta das asas. Das asas não, das hélices, né? Isso me perguntaram muito e eu não tive essa resposta de ordem prática para defender o eVTOL. Qual a diferença de eu ter um eVTOL ou ter o meu helicóptero? Para a parte legislativa, ele é basicamente... Os dois são a mesma coisa. O eVTOL é um grande drone. É um grande drone, um quadricóptero, né? Com 4 hélices. E ele é um helicóptero por si só, ele não é exatamente um carro. Não existe uma lei que divida essa parte, mas ele está jogado muito para dentro do helicóptero. Tanto que não dá para ser simplesmente, que nem no MIB, né? Ir por cima do túnel apertando o botão e depois sair voando. O Mach 5 lá do Speed Racer. E ainda a gente está distante dessa realidade. E ele não terá piloto? Tem e não tem. Tem um modo, tem um produto que foi apresentado lá que é como se fosse um helicóptero de uma pessoa só. Que ele é todo elétrico e tem lá só 50 milhas de alcance, tem que multiplicar por 1,6, né? Vai dar, sei lá, 100 quilômetros mais ou menos de alcance. É alcance pequeno, só que ele lembra um robozinho dos anos 80 que você entra e tem 4 hélices e você voa para uma... Como, por exemplo, sair daqui para o aeroporto. É uma distância pequena, que a gente faria mais 50, sei lá, 100 quilômetros, mas como é em linha reta, você faz em bem menos, né? Então, tem esse que é feito de forma autônoma, mas tem a parte que você dirige também. Esse do carro do XPNG, enfim, ele tem um motorista lá que pode guiar, enfim, o helicóptero, o eVTOL, né? Mas ainda assim, é um cenário que eu vejo para daqui uns 2 anos, 3 anos, que tem que evoluir muito, principalmente a autonomia, que lembra como drone. Drone, por melhor que ele seja, a autonomia são de 40 minutos de voo, rapidinho para acabar a bateria, porque quanto mais bateria, mais peso, e quanto mais peso, mais você gasta a bateria. É um paradoxo que acaba criando, né? Então, eu imagino que para mais para frente, para o uso geral, e provavelmente vai começar por empresas, como você falou, dos próprios carros autônomos. Fogaça, quando a gente falou de autônomo, e eu valorizo muito, até nos programas, no Máquinas na Pan, falo muito disso, quando a tecnologia ela é utilizada para segurança e não querendo ser redundante, para utilidade, ou seja, que aquilo seja útil para você. Para mim, por exemplo, o Lane Assist, que mantém o carro entre faixas, o Emergency Brake, que freia de maneira autônoma numa rota de colisão, o Adaptive Cruise Control, que mantém o carro da frente na mesma distância, assume a velocidade. Para mim, eu vejo tudo isso como um grande pacote de segurança. Dessas novas tecnologias automotivas, o que é realmente útil e o que, na tua leitura, é ficção? Essas tecnologias, elas são úteis de verdade. E a gente até comenta que elas estão nos carros mais caros, né? Só que são tecnologias um pouco antigas até, não são exatamente novas. Esse freio automático, que é uma forma de inteligência artificial dentro do carro há um tempo, até eu tive uma experiência que realmente ajudou. Eu tava saindo, dando ré com o carro para sair e tinha um muro bem do meu lado esquerdo e eu ia sair dando ré para a esquerda para ir para a direita, né? Então, era difícil de enxergar. E entrou um pneu de moto que eu não vi e um carro freou na hora, ele travou, ancorou no chão. Então, aquilo ali é útil. Ou seja, você não viu, mas o carro enxergou. O carro enxergou pelo sensor, porque eu tava olhando para todos os lados, que tinha gente passando por todos os lados. Então, você olha para um, só que naquela vez que você olhou para a direita, veio alguém na esquerda. E você não viu. E chegou perto o suficiente para que, se eu não tivesse freado, eu teria derrubado aquele... E nem teria visto, né? Então, eu acho é uma tecnologia... E o 5G, ele é importante nessa história. Eu participei aqui de um programa do Carlos Aros, que é o nosso mestre de tecnologias aqui da Jovem Pan, e a gente falava sobre isso.
toda essa tecnologia hoje embarcada, a inteligência artificial, ela funciona de maneira com performance se você tiver altíssima conectividade, como aquela história que a gente comentava ainda há pouco, ou dos carros se enxergarem, ou de você estar num cruzamento, você não vê o veículo que vem no outro sentido, e mesmo, por exemplo, com o farol fechado, esse carro furaria o farol por algum motivo, por distração. E os carros não permitem que isso aconteça e eles freiam por conta dessa inteligência artificial e eles se conversam. Como que está a história do 5G? Porque muita gente fala para mim, aí eu pergunto para o craque de tecnologias, que a gente tem 5G, você vê operadoras vendendo já com 5G, mas esse 5G que a gente tem aqui no Brasil é de verdade? Ele é de verdade, mas para esse uso, o 5G não é preponderante. Porque ele é uma ferramenta de marketing para vender a ideia do 5G para além do nosso celular, né? E de você que está assistindo, que está ouvindo, sei lá, no meio da rua. Mas... Porque... é uma decisão que tem que ser tomada em milésimos de segundo. Se você vai... É aquela coisa, vou virar para a direita e atropelar 10 ou vou virar para a esquerda e atropelar 1? Eu tenho que pensar isso em milésimo de segundo. Eu não posso estar à mercê do sinal caído. Você entendeu? O 5G que a gente tem no Brasil, ele entrega esse tipo de conexão. Mas é muito mais importante você fazer tudo dentro do próprio carro e deixar o 5G para conversar com... Por exemplo, eu estou no meu carro, você está no seu, a gente não está se vendo e você vai cruzar... Enfim, os carros se conversem, mas de uma forma que não precisa a decisão chegar em 1 milésimo de segundo, que ela pode esperar 2 segundos. Você entendeu? Essa é a parte... que limita, que o 5G não vai ajudar. O que vai ajudar é a capacidade de processamento dentro do próprio carro, que já é gigantesca, que diferente do nosso celular, ele tem muito espaço para estar lá dentro e muita facilidade para lidar com o calor que ele gera, né? O nosso celular tem que eliminar o calor enquanto ele é vedado para entrar água. Então imagina a dificuldade que ele tem para fazer isso. Um carro não. O carro tá aberto, né? Quando eu recebo convidados aqui para a gente falar de lançamentos, carros que eles viram lá fora e gostaria de ver rodando aqui no Brasil, eu vou alinhar isso exatamente com a minha pergunta para você. O que você vê de tecnologia acontecendo lá fora ou aplicada para a indústria automotiva ou grandes tecnologias como inteligência artificial e que você gostaria de ver aqui no Brasil? Essa conversa entre carros, mas talvez não dependendo muito do 5G ou do 4G, ou seja lá, do que for. Mas que seja uma conversa como a sirene de uma viatura da polícia. Você escuta ela vindo para saber que alguma coisa está acontecendo. Como o Waze. O Waze sabe ele te avisa do engarrafamento horas antes de você chegar nele. Então, eu quero ver essa conversa entre os carros acontecendo, chegando aqui, justamente até para evitar acidentes. Para você, supondo que o mundo perfeito, enfim, você evitando acidentes, você baixa o custo do seguro, você tem uma série de vantagens com isso, né? De segurança para as pessoas, de conforto, porque você vai tornar o local mais seguro, mais confiável, que o carro realmente vai parar quando precisa, que vai entender que, sei lá, tem carro que tem sensores e câmeras apontadas que já existem há um tempo, pro motorista para saber se ele está cansado ou não e encostar o carro. Meio que assim, amigo, descansa um pouco. Depois a gente fez um teste parecido com esse lá em Milford, quando a gente foi para um lançamento da GM. O Super Cruise da GM. O Super Cruise, que a gente dirigiu um carro onde parece que era nível 3, você podia tirar a mão do volante, mas tinha uma câmerazinha apontada para o seu rosto, que se esse sistema percebesse que você não estava olhando para frente, ele desativava. Você podia até olhar momentaneamente para o lado, conversar, mas a sua alça de mira tinha que estar na frente, senão ele desativava. Deve ser mais ou menos isso, né? É, exatamente isso. Ele não só desativa, como ele começa a gritar dentro do carro para que você... Assim, se você não está sozinho, para que alguém faça você olhar. Então ele treme o banco, ele pisca vermelho, ele liga uma sirene e aí desativa, dando pisca-alerta e encostando o carro. Esse Super Cruise, ele tá evoluído já nos Estados Unidos, desde que a gente foi. Ele não chega a ir de ponta a ponta, né, do destino, da origem ao destino, mas numa estrada ele ultrapassa o carro, tá vindo aqui, ele ultrapassa sozinho.
É mais ou menos como entrar no carro, tomar um café enquanto que você chega na... Esse nível 3, por exemplo, do Super Cruise, ele não precisa um mapeamento anterior, como é em Mountain View, que o carro só anda dentro daquele ambiente controlado e com todo o mapeamento já feito, ou ele já está liberado, por exemplo, ou na Califórnia, ou no Midwest, em Detroit, para ele andar nas ruas normais, o nível 3? O Super Cruise, ele depende de mapeamento anterior. A GM faz o mapeamento com laser para encontrar... Tanto que a gente teve um problema nessa viagem para a região lá de para Detroit. Milford, onde era o campo de provas da GM. Tinha uma obra na pista, não sei se você lembra. Sim, claro. E aí o Super Cruise desativava, porque ele não tinha o mapeamento daquela obra. Para ele achava que ia seguir reto, nada, ela abriu Ele não um ia pouquinho. entender aquelas faixas, exatamente. E aí ele desativou. E aí desligou, entendeu? Então, assim, é seguro esse sistema, só que ele tem essas falhas. E obra na pista não é muito raro de acontecer, né? Vez ou outra a gente encontra. Ou um caminhão que bateu, enfim, desviar, o tráfego foi desviado momentaneamente. Então, ele depende disso. Tem outros sistemas da Tesla, por exemplo, não precisa disso. O próprio carro faz a leitura em tempo real. Ele decide na hora o que tem que fazer. O que eu acho mais seguro, porque tem horas que a pintura, a faixa não está pintada, ou abriu um buraco para construir um cano aqui e destruiu toda a visibilidade anterior. Então, eu acho mais seguro esse meio de enxergar o que está no momento, para ver se tem uma criança passando ou não. Fogaça, você vê, de alguma maneira, a CES Las Vegas cada vez mais ligada na tomada? Ou você vê todo ano a mesma coisa, eles falam de eletrificação, ou você viu um impacto maior esse ano? Nesse ano o impacto foi maior e mais plausível. Porque esses carros conceito, como o Honda Saloon, até a Fila, que é da parceria da Honda com a Sony, que tem um PlayStation dentro, e a apresentação foi feita com o mestre de cerimônia dirigindo o carro por controle de um PlayStation, mas ele mesmo falou que aquilo ali é um show, você não vai dirigir seu carro com controle. E não vai lá embaixo com o Titanic, né, para conhecer o Titanic usando o controle de videogame. Não vai. Mas tiveram alguns insights que existirão. Por exemplo, a Hyundai mostrou um projeto de carro elétrico. Todos os carros são elétricos ali, porque envolve eletrificação de algum jeito, enfim. Eu acho que para mostrar mais tecnologia, o cara também ele aponta o norte para eletrificação, né? Exato. E a Hyundai, por exemplo, mostrou você deve ter visto que o carro, ele gira as rodas traseiras. Então, a ideia é que ele gira no próprio eixo 360 graus. E anda, assim, perpendicular com a vaga e simplesmente anda pro lado. Como se fosse um caranguejinho andando pro lado. Aí você pode falar, Fogaça... crab walk, né? O BYD U8 já faz isso, mas ele gira as rodas de forma diferente, mas você meio que rala a borracha para fazer isso. Ele vira a roda para não ralar a borracha. E aí você pode falar, Fogaça, mas eu gosto de dirigir. Eu quero fazer a baliza. Só com isso que você consegue fazer a baliza. Mas eu aposto que no primeiro dia que você chegar no estacionamento, ver aquela vaga apertada, apertar um botão e ele parar, você vai mudar de pensamento. E é uma coisa que é plausível, porque já existem outros carros que a roda traseira é esterça. Naquela viagem que a gente foi para Detroit, a gente andou no Hammer. O Hammer fazia isso. Era o crab walk, ele saía de lado, né? Ele é bem pouquinho, ele vai meio que assim, 45 graus. Mas já é uma realidade. Ônibus faz isso há muitos anos. Aqueles ônibus de double decker, as rodas traseiras, o eixo traseiro esterça por conta do comprimento do carro, né? Então eu vejo como uma tecnologia que vai chegar em pouco tempo, porque ela é plausível, ela é palpável. Ela não é uma viagem maluca, como já aconteceu na CES de anos recentes, daquele carro da BMW que muda de cor. Sim. Lembra? Que ele muda totalmente de cor, ele tem a tela do Kindle, que é a tela de tinta eletrônica. E ele muda totalmente de cor. Eu fico imaginando como é que o Detran vai falar isso com o documento no seu carro. Qual cor? Tanto faz, né? Depende do seu humor. É como alguns conceitos, por exemplo, que eu vi também, aquele carro Avatar da Mercedes. Então, existem umas viagens aí que a gente vê dentro do mercado que eu acho que é mais imagem mesmo. Eu tenho uma percepção, toda vez que eu vou para um salão, vou para um evento diferente, o que me chama mais atenção. Eu te pergunto, o que te chamou mais atenção? O que falou, porra, olha só o que os caras fizeram na CES desse ano?
esse carro foi um dos que me chamou a atenção. A linha da Kia, porque a Kia já vem mudando o visual do carro dela para parece uma coisa de 2038, né? Que é tudo fininho, já de algum tempo. E ela mostrou 2 carros que são conceitos, que são carros muito pequenininhos, bem carro japonês, aquele carro com a placa amarela, que é abaixo de 1.000 cilindradas, né? Que é carro de 12, enfim. Que é prático para cidades, lembra um Gurgel, sabe? Just work. Ele só funciona e ele é prático naquilo. E eu vejo aquele conceito que, assim, isso vai muito pra rua em pouquíssimo tempo. Isso chama atenção. E o ChatGPT, a inteligência artificial, que já existia nos carros, deixa bem claro isso, para um carro decidir se vai para a direita ou para a esquerda num ADAS, que é piloto automático adaptativo, já existe há 5, 6 anos. Não é uma novidade, né? Carros americanos de 10 anos atrás já tinham piloto automático. Sim. Para ele decidir, ele tem que pensar muito rápido na hora e ver se ele vai para a direita ou vai para a esquerda, se freia ou não. Se o carro que está vindo, ele vai frear para saber se o seu vai frear também, porque ele também na frenagem automática ele pode causar um acidente. Então ele pensa, eu freio ou não? Vale a pena ou não? Então, essa inteligência artificial, ela já existe, mas o que me chamou a atenção foi o ChatGPT na Volkswagen, que é específico ChatGPT, a BMW com a parceria da Microsoft, da Amazon com a Alexa. Então, desculpa se você tem um eco, deve ter ativado aí o seu, mas enfim. Eu tenho problema em casa quando alguém me chama, né? Toda vez que alguém fala Alex, a Alexa quer conversar comigo. Ela entende que é com ela a conversa. Exatamente. Então, teve a BMW com a Alexa e a Mercedes com a Microsoft. Todas elas para tornar uma coisa... Eu não sei, assim, como é você que está ouvindo, você que está assistindo a gente... Mas os comandos de voz dos carros são muito atrapalhados. Eu nunca uso. Eu sei que existe porque é o nosso trabalho saber que existe, mas eu nunca uso porque é muito mais fácil apertar o botão e resolver na hora, né? Sim. Agora, com essa IA, essa inteligência artificial, entendendo que eu estou com frio e o que você deve fazer com relação a isso, é bacana e é plausível com promessa de entregar já nesse ano. Tem montadora que vai entregar nesse ano. A Volkswagen é uma delas. E é meramente trocar, porque o hardware já... Parece que não, mas ele já é muito potente que tá dentro do carro. É muito mais potente que o nosso celular. Porque ele tem que decidir na hora se ele vai pra esquerda ou pra direita. Milésimo de segundo, se freia com o carro que vem atrás e gera um acidente pela emergência que ele fez, mas ele pode ir pra direita e não gerar acidente. Você sabe que a Volkswagen já tinha me surpreendido alguns anos atrás, quando lançou o Virtus, e veio aquele sistema Watson da IBM, que não é que você conversa com o carro, mas você já conseguia entender o manual cognitivo, digital do carro, com aquela luzinha que acende, por exemplo, ele tinha um aplicativo, você apontava o celular para a tela e ele te dizia exatamente o que era aquela luzinha que você deveria fazer. Expandindo um pouco mais agora, além do carro, para a gente finalizar. Smart City. Eu, quando estive em Las Vegas, eu vi uma história feita pela Toyota, uma Smart City, que ia ser construído com 2.000 pessoas, 2.000 habitantes na base do Monte Fuji. Isso acabou nunca rolando. Mas a Smart City é uma coisa que pode acontecer, você pode ter espaços, nem que sejam empresariais, com as Smart City, onde tudo se conversa, a casa com o automóvel e todos os appliances também? A gente já tem em um certo nível, uma Smart City, uma cidade inteligente. As luzes da cidade, elas não dependem da hora para acender. Elas respondem a um sensor que fica em cima de cada uma delas. E são informações que você pode enviar para outros lugares. E aí elas conversam entre si. Tem em Barcelona um projeto que já está em andamento há algum tempo, que usa poste de luz para colocar antena de celular e conectar o semáforo. Então, detecta um congestionamento sendo criado. Não precisa do Waze para fazer isso, ou Google Maps, enfim, Apple Maps, seja lá, TomTom, quem for. Ele mesmo já começa a liberar os semáforos de uma paralela para que as pessoas vão para lá, meio que retardando o verde de um lado para não incentivar que a pessoa vá e deixando mais tempo o vermelho. Mas acaba induzindo esse lado mais inteligente de uma forma subconsciente, né? No Brasil, a gente tem até em São Paulo aqueles novos semáforos que são todos conectados, que tem, acho que é o aro amarelo, não é? Sim. Ele já é um exemplo disso. Então, o que eu acho que é difícil de ver em pouco tempo é esse mundo onde tudo é conectado. É um caminho muito lento, porque depende de um investimento muito alto de poder público ou de parceria público-privada. E aí
existem outros interesses nesse meio, entendeu? Tem que ter um retorno. E nessa hora o retorno ele é meio lento para acontecer. Então, uma pincelada aqui, como o semáforo inteligente que tem em São Paulo. Muitos semáforos de São Paulo há um bom tempo já são inteligentes, ao ponto que quando você vai atravessar na faixa de pedestre, tem uma faixa verde de um pedestre. Ele identifica sozinho se ele precisa fechar ou não. Nos Estados Unidos tem isso. O semáforo da conversão só abre se tiver carro ali. E eu sofri uma vez com isso. Olha uma curiosidade aberta aqui. Eu tava com um patinete elétrico. E esse sistema não detecta o patinete. Ele é muito pequeno. E eu fiquei um tempão ali parado. Sim, entendi. Até um amigo meu me lembrar. Não, é que precisa vir um carro para liberar para você. Ai, meu Deus. Tá vendo como existe... Mas é bem aos pouquinhos. É uma coisinha aqui, É a história do ali. baby steps. Já que a gente está falando de baby steps, a gente também fala de um giant leap, né? Um salto grande, que foi exatamente o que o Fogaça fez aqui com a gente hoje. Um salto enorme de tecnologia. Super obrigado por essa aula. Quero ver você mais vezes aqui, até para contar esses segredos da indústria que ele certamente sabe. Algumas coisinhas que a gente fica sabendo só depois, porque o cara é totalmente ligado na tomada. Obrigado, Fogaça. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Valeu, obrigado, Rufo, pelo convite e vamos falar mais vezes. Vamos lá. Realização Jovem Pan News.